Olá, tudo bem? Vamos começar um novo podcast Reproduce. Hoje a gente vai falar sobre infertilidade masculina. A infertilidade masculina ela é muito menosprezada, ela é muito esquecida, até por ginecologistas. As mulheres, inclusive, costumam proteger os homens, dizendo, olha, coitado, ele tem que fazer um espermograma, enquanto ela tem que fazer esterossalpingografia, ultrassonografia, uma série de outros exames extremamente complexos. Então vamos falar sobre infertilidade masculina, porque merece muito ser falada. Bom, à minha esquerda eu tenho o nosso embriologista René Busso, nosso embriologista-chefe. Ele vai falar sobre a parte laboratorial, o que a gente pode fazer para tentar melhorar a capacidade dos espermatozoides. Vamos falar sobre os tratamentos. E à minha direita, o Dr. Caio Pani, o andrologista, urologista, especialista em infertilidade conjugal também. Então ele vai falar um pouquinho sobre a parte clínica, como que a gente pode mexer nos hormônios, como que a gente pode avaliar melhor o homem para melhorar as condições reprodutivas. Legal? Bom, sejam bem-vindos, uma boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Gente, se vocês quiserem dar, Caio, por favor, primeira vez aqui com a gente, dá aí uma introdução sobre como você enxerga a infertilidade masculina, como que você entrou nesse assunto, por que da urologia você seguiu para a infertilidade, pode falar um pouquinho do que você quiser. Gustavo, como você falou já, é uma parte um pouco negligenciada, né? Pouca gente conhece a andrologia. A andrologia é a subespecialidade da urologia que estuda a parte reprodutiva masculina, reprodutiva e hormonal, né? Sexual, enfim, no geral. E muita gente nem sabe o que é andrologista, né? Sim. Acha que é uma outra especialidade, enfim. Então, é uma área pouco explorada. Curiosamente, o ginecologista é o especialista em infertilidade conjugal, mas a gente não tem um termo muito... Um termo específico. Ginecologista especialista em reprodução. Exato. Não tem aquele nome. O pessoal brinca que é o reprodutor, título, né? Mas não existe isso. Então, infertileuta, o infertileuta, nos caras do agora, passado, é isso aí. Mas não tem esse nome muito bonitinho como um andrologista. Então tá bom, pelo menos alguma coisa a gente já saiu na frente. É verdade, o nome. Isso é fato. Então, assim, eu acho que a razão da gente tentar explorar mais essa questão da infertilidade masculina, da investigação do homem infértil, é tentar mostrar que ele é importante também na reprodução, né? Porque a gente acaba focando muito na mulher. Claro que se a gente for analisar, a mulher ela tem algo, ela é mais, vamos dizer, mais relevante para a fertilidade do casal, porque além de colaborar com o óvulo, né? Ela gesta. Então, sim. O homem é o contrário. O homem, na verdade, ali é o espermatozoide que ele passa ali para a mulher e acabou a parte dele, né? Da forma biologicamente falando, né? Sim, vamos dizer. Mais simplista é isso. Mais simplista é isso. Então, o homem, se a gente analisar a parte da fertilidade dele, a qualidade do sêmen, o espermatozoide é bom, meio que encerra por aí o papel dele nessa avaliação, né? E a avaliação é mais simples também. É mais simples, claro. Normalmente é mais simples, a não ser que a gente encontre algo de errado nesse espermograma, que aí vai merecer uma investigação que, enfim, aí a gente vai discutir tudo isso, né? Mas a mulher, claro, a mulher precisa, não basta ter um óvulo bom, né? Ela tem que ter o útero bom, ela tem que ter a tuba boa, ela tem que ter a parte hormonal dela toda boa para poder gestar. Então, claro, eu acho que a avaliação da mulher é mais complexa, mas não pode ser negligenciada a parte masculina, né? Porque senão a gente vai ficar sempre tendo insucesso, pisando às vezes insistindo num problema que a gente poderia ter resolvido ou ter pelo menos esclarecido avaliando o homem, uma coisa simples de ser feita. Perfeito. E a gente tem que pensar primeiro que é sempre a infertilidade conjugal. Aquele homem com aquela mulher não conseguiu engravidar. Então, assim, o casal, a gente tem que olhar para o casal. Quando eu vou olhar para uma endometriose grave, eu vou operar essa mulher? Depende. Claro. São vários fatores. Entre eles, como que está o espermograma desse cara. Porque se o espermograma estiver ruim, será que faz sentido eu fazer uma cirurgia complexa que talvez eu não traga benefício nenhum para a questão fértil? Então, é discutível. A gente tem que pensar. E aí, você, como andrologista, também tem que olhar para os casos de varicocele. Claro. Eu vou operar uma varicocele, a gente vai discutir o que é. Operar uma varicocele quando a mulher não tem condições
boas de engravidar após a minha cirurgia? Também não faz sentido. Então a gente tem que ter essa visão mais ampla mesmo que você seja o especialista lá na questão infertilidade masculina, você tem que olhar para a mulher. Eu acho que é isso. A infertilidade, a gente tem que ter o conceito de que a infertilidade é do casal, né? Não existe a infertilidade masculina única ou a feminina única, porque quem engravida é o casal. Então tem que levar isso como um paciente só, talvez, né? A gente pode dividir até a avaliação. Eu vou fazer uma parte, você vai fazer a outra, o embriologista vê outra. Mas o paciente em si é o casal. Acho que essa que é a mensagem que a gente tem que ter para poder, enfim, progredir da forma correta na investigação. Perfeito. Entrando na questão aí que você falou, a importância do homem. Qual que é a importância em termos numéricos? Qual que é a incidência, então, de infertilidade masculina de um modo geral? Aí é estatística, né? Os estudos científicos mostram que é igual para os dois lados. Então, em média, aí, vamos dizer mais ou menos 40% é fator feminino, né, dessa infertilidade do casal, 40% fator masculino e 20% dos dois. Sim. Então, talvez a necessidade de investigar o homem é igual, é a mesma da necessidade de investigar a mulher, porque... Então, se eu não pedir um espermograma ou não insistir no espermograma... Não faz sentido, né? Erra em 50% das vezes, você vai errar em 50%, próximo... 50% das vezes você vai deixar de fazer um diagnóstico, né, de infertilidade masculina, de alteração. Isso é um ponto fundamental, porque eu brinquei no começo, e é uma verdade, infelizmente as mulheres ficam protegendo os homens de fazerem o espermograma. Lembrando, vocês podem estar... O ginecologista ou quem está comandando, então, essa investigação pode estar errando 50%. Se você entra nessa proteção que a mulher acaba fazendo. Eu acho que a gente tem uma questão... não é nem só a mulher que protege, né? Às vezes o homem fala, não quero fazer de jeito nenhum, não Exatamente. vou fazer disso, eu acho que acho que é uma questão meio que cultural no mundo, não ia falar no Brasil, mas acho que talvez seja mundial, talvez fora do Brasil até mais em alguns lugares. Mas de que a questão reprodutiva fica meio que a cargo, né, sob a responsabilidade da mulher. Então, eu posso afirmar que não tenho essa porcentagem, mas que na imensa maioria das vezes, o casal infértil é a mulher quem vai primeiro procurar o ginecologista, vai procurar saber o que está acontecendo, vai investigar. Tem uma primeiro porque a mulher já passa com o ginecologista desde a sua adolescência, né? E a gente conta nos dedos os homens que fazem isso. Né? Sim. O homem vai procurar o urologista, está lutando para que eles comecem a procurar aos 40 anos, 50 anos, quando na verdade tinha que começar ali na adolescência, já poderia fazer isso. Então, assim, a gente está já aqui enraizado essa cultura de que o homem ele vai investigar a parte reprodutiva dele depois que a mulher já fez tudo e não acha nada, não viu nada. E mesmo com muita resistência. O que acontece aqui, às vezes, também, assim, a mulher agenda o espermograma para o marido, e aí no dia ele não vê. Isso também acontece. Então, é ele que não quer, às vezes é isso. A consulta com a gente é a mesma coisa. Eu já fiz consulta que só veio a mulher. Aliás, já não, com uma certa frequência, eu posso dizer isso. Veio trazer o espermograma. Ela traz o espermograma, ela traz os exames dele e eu dou um recado, né? Falo, então fala para ele fazer assim, fala para ele buscar isso. Tá errado, né? A gente precisa mudar um pouco esse conceito, essa cultura, mas acho que vamos começar ao pouco vai. Vamos colocar o René nessa jogada. Então, primeiro exame, espermograma. Tá. E René, só óbvio como é o espermograma, os detalhes laboratoriais. Então, o cara vai lá, quanto tempo de abstinência seria indicado e após isso, em quanto tempo esse homem coleta. Esse material é analisado e quais são os principais parâmetros aí que serão analisados? Então, a gente pede, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 2 a 7 dias de abstinência. A gente sempre pede aí 2 dias, 3 dias, a gente tenta encurtar esse período, dependendo do caso. Às vezes tem até indicação, né, de ter um pouquinho mais de abstinência ou não. E aí o paciente vem, depois dessa abstinência, faz a coleta, e a gente vai fazer a análise do material, né, da amostra. A gente vê principalmente a concentração, a motilidade, né, a quantidade de espermatozoides, depois a motilidade, né, quantos deles estão nadando,
E também morfologia, vitalidade, são outros exames que a gente realiza, até também exames mais novos agora que a gente faz também, que é a fragmentação de DNA. Esse geralmente não está sempre atrelado ao espermograma comum, mas tem bastante solicitação da fragmentação de DNA também, que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Legal. A partir de um espermograma alterado, Caio, como que a gente dá o próximo passo? Então, obviamente, depende do que a gente está falando, mas um espermograma alterado. Primeiro passo que você faz? Primeiro passo, analisar o espermograma, como ele foi feito. Né? Eu ia complementar um pouquinho aí o que o René falou, e aí não é querer puxar sardinha para a gente aqui, para Reproducer, mas a metodologia que foi usada para fazer a análise. Tá? O espermograma, René, por favor, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas ele é um exame que tem que ser, primeiro, o ambiente da coleta tem que ser favorável, né? A coleta por masturbação, então assim, depende o paciente ele tem que conseguir fazer, ele tem que conseguir ter um relaxamento, um ambiente tranquilo, favorável, né? Onde ele vai conseguir relaxar e ter uma ejaculação pelo menos parecida com a ejaculação que ele tem em casa, tá? E isso, os laboratórios em geral, laboratórios esses comuns de análise clínica, não tem sala de coleta, manda o cara colher no banheiro, com barulho, criançada batendo na porta. Então, assim, é um ambiente extremamente desfavorável. Quando ele consegue colher, às vezes o volume vem menor, porque foi o que ele ejaculou naquela hora, ou o sêmen caiu do potinho. Sabe, uma situação ruim que aí vai ter um resultado ruim, e a gente às vezes quer tomar um monte de decisão baseado nesse resultado, que na verdade o problema foi metodológico, exatamente, entendeu? Outra, após a coleta, isso aí essa amostra tem que ser analisada imediatamente, quanto antes melhor. Né? A gente tem os protocolos do tempo certo para fazer análise. Toda a análise. Eu já vi laboratório que guarda a amostra lá e vai mandar para analisar na matriz deles, a sei lá quantos quilômetros, no dia seguinte, no fim do dia. E aí, claro, o espermatozoide que era vivo, ótimo, ele virou morto. Ou mesmo num laboratório geral, que o cara tem muito exame para rodar, não vai. E ele é um exame artesanal, cara. Você vai sentar no microscópio, fazer análise, trabalhoso. É trabalhoso. Então, tem que ser gente experiente para fazer, tem que estar preparado, tem que ter a estrutura do laboratório, do lugar que for analisar, tem que ser específica para isso. Então, eu faço questão, assim, que esse exame, ou se ele vem alterado de um laboratório, que pelo menos a gente repita ele num lugar que tem essa estrutura, né? Normalmente são as clínicas de reprodução em geral, tá direcionada para a fertilidade, ou um outro laboratório que tem essa conversa é duro porque a gente fica puxando sardinha e fica parecendo que a gente quer vender exame. E não é esse o ponto, né? O ponto é exatamente isso. Pelo contrário, na verdade, eu poderia usar esse espermograma ruim para tratar esse paciente, indicar um tratamento que eu iria me dar melhor. Só que existem os dois cenários, né? O cenário que a gente pega espermograma normal e quando a gente vai avaliar com detalhes, não é normal. Não é, e tem exatamente o contrário. O caso ruim, condições ruins, etc. O exemplo clássico você já colocou, coleta ruim, demora para análise, esse pote, você falou, vai para outro lugar, mas não, às vezes é mesmo ali, ficou ali, no ambiente frio, esfriou a amostra. O que vai acontecer? Morre o espermatozoide. Acabou. Então, obviamente. Então, eu acho que o primeiro passo, como você me perguntou, talvez repetir o exame. Né? Se for um repetição. Exame, avaliar como uma metodologia. Mesmo uma metodologia boa, cabe aí repetição. Exato, tem isso também. O espermograma, a qualidade do sêmen ejaculado, ele é variável. E às vezes por fatores que a gente nem sabe, assim, o cara ficou gripado uns dias antes, ele teve um quadro inflamatório sistêmico, ele tomou um remédio que afetou ali a qualidade do sêmen naquela hora, um produto químico que ele teve contato. Na grande maioria, essas alterações elas são transitórias, passageiras. Então, às vezes a gente repete esse exame 3, 4, 5 semanas depois, já mudou, já melhorou. Sim. E aí a gente vê que era alguma coisa passageira. Então, eu acho que essa repetição do espermograma ela é meio que obrigatória para corroborar um diagnóstico de alteração, né? E a partir daí, sim, a gente tem que
investigar, né, a alteração, porque E aí, de onde vem essa alteração. O teste de fragmentação que o René citou, por exemplo, entraria num segundo momento a princípio. A princípio, num segundo momento. gente- Isso é bastante discutível. Hoje, enfim, o teste de fragmentação é algo mais recente, né? Então, a gente ainda não tem muito protocolo de quando ele deve ser O solicitado. que teoricamente ele mostraria pra gente? O teste de fragmentação, na verdade, ele é uma avaliação complementar, né? Ele não faz parte do espermograma, ele avalia a fragilidade do DNA do espermatozoide, que a gente já sabe, isso é certo, que esses espermatozoides com DNA mais frágeis, fragmentados, eles trazem piores resultados numa fertilização, numa eventual gestação, aumenta a chance de abortamento. Desfecho de Tá? aborto. Então, a gente sabe que é um sêmen, é um espermatozoide ruim para ser usado. Então, mas esse dado a gente vai ter quando a gente faz essa análise direcionada. Então, isso não vem no espermograma. Então, tem que pedir análise de fragmentação do DNA espermático. Aí ele vai colher de novo e aí vai ser feita essa análise. E aí, baseado nesse resultado, ele vem em porcentagem, né? Quantos por cento dos espermatozoides tem o DNA fragmentado. Tem vários métodos para fazer essa avaliação, cada método tem o seu padrão de normalidade, então não vou falar aqui em padrão, Perfeito. porque depende de como foi feito. Sim. Mas esses pacientes que têm essa fragmentação aumentada teriam aí uma justificativa para ter uma infertilidade. E também isso alerta a gente para buscar eventuais fatores causadores dessa fragmentação aumentada, que são vários. Não sei se a gente pode discutir, a gente vai discutir aí ao longo do... Não, acho que a gente pode Podcast. discutir todos os fatores ambientais externos. que Todos. possam- Então, assim, tudo que... na verdade, a fragmentação ela ocorre por Estresse por oxidativo. estresse oxidativo, de um radical livre, né? E o radical livre, Estresse da ele célula. vem do estresse celular, de um processo inflamatório, que quando a gente fala em inflamação, processo inflamatório, não é de uma doença que está inflamando, mas produtos químicos em geral, estilo de vida é o principal hoje em dia, né? Então, o cara que trabalha aí 12 horas por dia, estressado, se alimenta mal, dorme mal, não faz atividade física, ou faz aquela atividade física intensa uma vez na semana, Café excessivo, toma muito tabagismo. café, tudo, cigarro, Bebida drogas, alcoólica. álcool, tudo isso é estresse oxidativo, né? E a gente tem talvez aí a que seria a principal, ou pelo menos a principal delas tratáveis, né, que é a varicocele. E a varicocele, na verdade, a varicocele é uma doença, né, é uma alteração ali nas veias do testículo que trazem o sangue de volta, né, só para a gente fazer uma introdução aí. O testículo ele tem as artérias, que são os vasos que levam o sangue oxigenado para o testículo, as veias que trazem esse sangue de volta para o corpo para ser oxigenado lá no pulmão. Perfeito. As veias, o sangue na veia ele tem que correr no sentido do testículo para o corpo, né? E as veias elas têm um mecanismo de válvula que não permitem que esse sangue volte para o testículo. E na varicocele, acontece uma dilatação, é tipo uma varizes mesmo, para o pessoal entender aquelas varizes da perna ali. A as veia válvulas? dilata e essas válvulas perdem a perdem a competência delas. Então o sangue, quando faz um esforço abdominal, algum tipo de... Mesmo numa posição levantada, o sangue ele acaba voltando para dentro do testículo. E isso acaba atrapalhando a circulação. E esfria, esquenta o testículo, né? Aumenta um pouquinho a temperatura e prejudica essa circulação. Então isso aumenta muito o estresse oxidativo dentro da célula do testículo. Essas toxinas com mais dificuldade de retorno, mais um eventual aumento de temperatura, são fatores de pior funcionamento testicular. Essa Exato. seria a explicação. Exatamente. Ainda isso é um pouco teórico, né? A gente não tem essa confirmação, são duas linhas aí, duas teorias, a da elevação da temperatura. Sim. E a do estresse talvez elas sejam oxidativo, que talvez complementares, sejam as de fato. duas. O curioso é que assim, tem muito paciente com varicoceles de grau máximo, grau 3, que não tem infertilidade, que não tem alteração do espermograma, né? Então a gente sabe que a varicocele, na verdade esse índice é de 50%. 50% dos pacientes com varicocele não têm infertilidade, né? Mas aqueles que têm infertilidade e se você faz o diagnóstico de varicocele, está indicado o tratamento, né? Porque aí a varicocele é uma provável causa
da alteração do espermograma. Esse paciente com varicocele que não tem alteração, seria uma indicação para uma fragmentação de DNA? Porque também a fragmentação não está diretamente ligada a uma má qualidade seminal, né? Total. E aí é quando, para mim, é a principal indicação de pedir o exame de fragmentação de DNA. É aquele paciente com espermograma normal, que você não entende, talvez, a infertilidade, né? Normalmente a esposa também fez os exames, não tem nada. Parece uma infertilidade sem causa aparente. Fica naquela história do idiopático, sem causa aparente. E aí você faz a fragmentação e está elevada. E aí, se ele tem varicocele, a gente já sabe também que a varicocele ela aumenta a fragmentação de DNA. Então, é uma indicação também de corrigir, de operar a varicocele naquele paciente que tem só a fragmentação alterada. Ele pode até ter o espermograma normal, mas se ele tem a fragmentação alterada, tá indicada a cirurgia também. Tá, e aí, pensando na questão da fragmentação, claro, a cirurgia, no caso da varicocele, é uma opção. É uma outra opção. Claro, depende de vários fatores. Mas a gente ir direto para um tratamento reprodutivo, e aí a minha pergunta já vai. Um teste de fragmentação de DNA espermático alterado com o restante normal, já poderíamos pensar direto numa ICSI, numa fertilização in vitro, em que a gente vai selecionar o espermatozoide para tal? Então, aí eu vou até pedir para o René complementar. A gente não consegue selecionar esse espermatozoide não fragmentado, né, no microscópio lá. O laboratório não tem como fazer essa análise. Para a gente analisar a fragmentação, a gente joga lá, dependendo do método, mas enfim, a gente mata os espermatozoides. Então é um exame para dar um diagnóstico. A gente não consegue achar o que não é. Mas assim, eu acho que é racional a gente pensar que o espermatozoide não fragmentado deve ser aqueles que têm uma motilidade boa, que têm uma morfologia boa. Então, eu acho que de uma forma indireta, na microscopia e na seleção, a gente tende a selecionar os não fragmentados. Tá? Mas o cenário de ideal é a gente tentar buscar a causa e tentar diminuir essa fragmentação. Mesmo que a gente venha fazer uma fertilização mesmo que seja para uma fertilização in vitro. Talvez a gente deva tentar melhorar Se a gente levar esse cara para fertilização in vitro com uma fragmentação de 10% ao invés de 50%, a chance da gente usar um espermatozoide não fragmentado é muito maior. Né? Então a gente deve ter resultados muito melhores. Então a gente tem que sim buscar o espermatozoide, uma redução da taxa de fragmentação, não só visando gravidez espontânea, mas também para fertilização in vitro. Na sua visão, René, quando que você acha que, claro, você não vai ter a visão clínica, mas pela visão do laboratório, quando que você acha que o teste de fragmentação cabe ser feito? Agora, nessa situação da varicocele, né, que já estava com a dúvida, é difícil para a gente analisar dentro do laboratório, sem fazer um tratamento, né, porque o paciente ele chega para a gente também não tem, nem sempre a gente tem o diagnóstico, ou a gente está fazendo primeiro o diagnóstico, né, do espermograma, então a gente não tem um histórico para a gente avaliar. Mais uma das indicações que a gente acaba tendo depois do laboratório é uma má qualidade embrionária, por exemplo. Se a paciente faz uma ICSI, faz um tratamento de fertilização e a gente tem um desfecho ruim, um abortamento, e a gente não tem nenhuma causa ali muito evidente, aí de repente seria interessante fazer para um novo tratamento, ver se existia alguma importância na fragmentação. Me lembrei, e aí, claro, você falou de uma indicação muito interessante, mas acho que para mim, para o ginecologista, talvez o momento que eu mais peço teste de fragmentação são os casos de abortos de repetição. É esse caso mesmo, que eu pesquisei um monte de coisa, não achei. Aí eu começo a achar que talvez realmente... E em especial, lógico, quando eu tenho alguns fatores de riscos maiores para o estresse oxidativo daquele cara. Então, já sei que ele bebe um pouco a mais, que ele fuma eventualmente, que ele está obeso, alguma coisa nesse sentido. E eu me arrisco a dizer que eu faço isso até para falar, olha, temos uma alteração aqui, vamos melhorar isso aí? Isso, talvez para estimular ele a se tratar. Porque, de uma forma racional, né, se a gente pega um paciente com infertilidade e a gente vai na consulta, a gente vai avaliar esses fatores todos, independente se a fragmentação dele é alta ou baixa, ou provavelmente nem fez o teste ainda, né?
Se ele tem esses hábitos ruins, esse estilo de vida favorável ao estresse oxidativo, a gente já tem que corrigir isso nesse momento, pelo menos orientar essa melhora, né? Só que difícil, essa orientação não é uma coisa tão simples de fazer. Pare de fumar. Para de fumar, emagrece, trabalha menos, dorme melhor, faz exercício físico. Todo mundo sabe que isso todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Mas talvez o fator da infertilidade estimule mais a pessoa a tentar entrar nessa... Para a mulher a gente vê que isso é um grande estímulo. Para o homem a gente vê com mais dificuldade, mas eu já vi caras terem mudanças radicais em relação a... Para aquele paciente que já tem alteração do espermograma, eu não vejo tanto benefício em fazer o exame da fragmentação, porque assim, você já tem o diagnóstico lá. Se ele tem varicocele, a indicação da cirurgia já está pela alteração do espermograma. Você não precisa ter a fragmentação alterada para indicar o tratamento, né? Perfeito. Então, eu acho que eu fico, como você falou, para aqueles pacientes com espermograma, com infertilidade e espermograma normal, que você não sabe muito de onde vem, e se ele tem varicocele, você pede a fragmentação para ver se você indica a cirurgia ou não, né? Ou para esses, como você comentou, que já fizeram tratamentos, fez lá 1, 2 ciclos de FIV, induziu, e resultados muito ruins na fertilização, no desenvolvimento embrionário, abortamento de repetição. Sim. Aí esses casos a gente avaliando fragmentação. E aí que vai, essa fragmentação ela pode estar alta e a gente não ter o que fazer. Sim. Né? Porque se ele não tem varicocele, o estilo de vida dele é bom, ou pelo menos normal, não tem o que fazer para melhorar. Ou ele não vai mudar. Ele não vai mudar, exatamente. A gente não tem como tratar ele. Né? E aí que entra a discussão de passar para buscar um espermatozoide testicular nesses casos, tá? Que eu acho que é isso que é bastante polêmico hoje, né? Quando a gente fala espermatozoide testicular, é fazer uma punção, uma abordagem no testículo para tentar pegar um espermatozoide de dentro do testículo, porque em teoria esse espermatozoide testicular ele é um espermatozoide jovem que está acabando de se formar e ele não sofreu menos estresse. Ele passou menos tempo recebendo o estresse oxidativo, né, do que aquele espermatozoide que saiu na ejaculação. Então ele tende a ter a ser menos fragmentado. Gente, a gente está falando bastante do teste de fragmentação de DNA espermático, só para assim, situar. É um teste muito interessante do ponto de vista teórico, mas a gente ainda não sabe exatamente quais são as reais funções deste teste. Por isso que a gente está discutindo aqui. Os padrões, quando realmente que eu vou considerar que isto de fato é o problema da infertilidade e a gente não sabe do casal. Nem quais condutas também. A gente não sabe nem o quanto ele sofre, qual é a variabilidade disso. Se é um dia. Exato, é um dia que estava ruim e na semana seguinte melhorou, passou. Ele já vem. A gente não tem como ficar repetindo esse exame semanalmente, entendeu? A gente ainda não tem tanta experiência, eu acho, na medicina para saber qual é a realidade desse resultado, entendeu? A relevância disso. Mas e acho que até o tratamento também, né? Você fala melhor assim, mas o paciente já tem um estilo de vida ruim, tá com a fragmentação aumentada. O que ele tem? Quanto tempo que ele vai ter para melhorar? Às vezes até o paciente, vocês podem falar melhor, né? O paciente não quer esperar, quer fazer o tratamento, não quer esperar 3 meses, 4 meses, 5 meses para melhorar, ver se ele vai conseguir melhorar. Tem que esperar, tem que chegar. Qualquer tratamento para o homem é de pelo menos 3 meses, né? Porque isso por causa do ciclo da formação do espermatozoide. O espermatozoide, do início da formação dele até o momento lá, o dia que ele é ejaculado, ele leva aí, esse período leva 70 a 90 dias. Então, assim, o que a gente começar a fazer hoje vai ser para o espermatozoide que está começando a se formar. E ele só vai sair na ejaculação daqui 90 dias. Então não adianta a gente iniciar um tratamento hoje, querer colher um espermograma semana que vem, o mês que vem, porque não vai estar. Não vai estar diferente. Ou se tiver diferente, não é por causa do tratamento que você está fazendo. É por conta da variabilidade do espermograma. E se a gente fizer uma cirurgia, se me corrige se eu estiver errado, uma varicocelectomia, talvez esteja pior.
Porque você acabou de fazer uma cirurgia, você causou você fez um processo inflamatório ali que vai ter que esperar no primeiro mês está pior, no segundo começa a melhorar, no quarto, quinto, sexto mês você vai ter um resultado correção melhor. de varicocele, eu vou fazer espermograma 6 meses depois. Ou seja, temos que ter tempo. Temos que ter tempo. E o casal tem que ter paciência. E aí que está também a importância da avaliação do casal. Né? Às vezes 6 meses para o fator feminino, idade, enfim, pode ser relevante. Então, às vezes a gente está pensando em corrigir um fator masculino que talvez vai trazer um resultado para 6 meses ou 1 ano, numa paciente que talvez daqui 6 meses ou 1 ano tenha piorado muito a sua fertilidade. Então, essa avaliação em conjunto do andrologista com o ginecologista é essencial para a gente poder tomar a decisão correta. Né? Perfeito. Já que a gente entrou no assunto varicocele, vamos voltar nele. Tem muito diagnóstico de varicocele subclínico, isso, que não tem indicação de nenhum tratamento e constantemente é operado, certo? Certo. Ok. Errado, né? Não. Certo subclínico? Eu estou dizendo certo no sentido de é comum ser certo, operado. Está certo o que você está falando, está errado estar operando esses casos. Isso aí. É por aí? A indicação, o que é o subclínico? O subclínico é aquela varicocele que aparece no ultrassom de testículo, né? Que é muito comum hoje. Comum. Se eu pegar todos os homens que estão passando na rua, fizer ultrassom? Um monte, não tenho esse número, mas muitos deles vão ter um resultado de varicocele no ultrassom. Se eu não me engano, eu li um dado de 40%. 30% a 40%. É isso mesmo. 30% a 40% vai ter um resultado. O que é isso? Na análise do ultrassom, ele viu um refluxo em 1 ou 2 veias ali do testículo. Talvez um calibre um pouquinho maior. Que não tem relevância do ponto de vista clínico. Então, assim, qual é a regra hoje, né? O que os estudos mostram de forma já bem conceituada hoje, meio que isso já é bem uniforme, essa conduta. Varicocele subclínica, que é aquela que você tem no ultrassom, mas no exame físico, quando a gente examina, palpa o testículo, palpa o escroto ali da forma correta, a gente não percebe, não consegue notar essa varicocele, o exame físico é normal, esse paciente não tem indicação de cirurgia, porque se operar ele não vai melhorar. O diagnóstico é clínico. Esse é um ponto que eu queria chegar. De uma forma resumida, físico. De uma forma resumida, se ele tiver um diagnóstico clínico, passou com o urologista, com o andrologista, examinou, tem varicocele, não precisa fazer ultrassom. Sim, entendeu? Perfeito. O que acontece é o quê? Que na grande maioria das vezes, sim, precisa, porque ele tem que ter piora, né, alteração do espermograma para você poder indicar a cirurgia. O que acontece é que, na grande maioria das vezes, é o próprio ginecologista da esposa que pediu o ultrassom para o cara, porque o ginecologista não vai examinar, não sabe avaliar isso. Sim. Então ele pede ultrassom. Sim. E aí ele já vem com esse diagnóstico. E aí a gente, quando passa com o especialista, a gente desfaz essa ideia que ele estava, para ele entender que aquilo que ele tem, na verdade, não tem relevância nenhuma. E sobre sintomas de varicocele? Olha, praticamente zero, né? Tem gente que relata dor, mas dor testicular. A dor que está relacionada à varicocele é uma dor frustra, assim, normalmente uma dor em peso, que o cara tem de vez em quando, no final do dia, grande dor esforço, meio cansaço. Agora, aquela dor aguda, que, nossa, hoje está doendo muito, precisou tomar remédio para doer, normalmente não é da varicocele. E ainda, também a indicação de operar varicocele por dor ainda é discutível. Tá? Porque você pode não melhorar. Não melhorar. A chance de você tratar essa dor de verdade é muito pequena, então são casos selecionados, a gente tem que dividir se você operou, bem com o paciente essa expectativa de melhora. E você chato, se você indicou mal a cirurgia, porque o cara tinha uma varicocele, por exemplo, subclínica ou grau 1, que tinha um espermograma ali, ok, nada demais. Esse cara pode passar a ter dor, né? Pode passar a ter dor. Na verdade, aí que tá, aí falando um pouquinho da parte técnica da varicocele. A varicocele é uma cirurgia extremamente minuciosa, né? Essas veias que a gente está falando que são dilatadas, elas têm 3 milímetros e elas estão envolvidas ali nas artérias, que você não pode nem pensar em lesar, né? A cirurgia da varicocele, a gente vai lá, a gente amarra essa veia, que é para
essa veia dilatada, que é para o sangue não passar mais por ela. Tá? Só que se você pega uma artéria, você só pode que ter uma atrofia. Se eu amarrar a artéria, o sangue vai parar de chegar no testículo, você atrofia o testículo. Então, uma coisa que você estava querendo melhorar, você vai piorar. Né? O ducto deferente, que é o que passa o espermatozoide, também está no meio dessas veias. Se a gente lesar esse ducto, a gente também interrompe a saída do espermatozoide, deixa o cara sem espermatozoide. Ou seja, não é brincadeira. Não cirurgia é brincadeira. você tem que pensar a cirurgia muito tem que ser feita na indicação. Urologista especialista na área, que tem experiência, que usa microscópio para aumentar a visão e você ter certeza do que é veia, do que é artéria, do que é vaso linfático, do que é deferente. Então, na dúvida, melhor não operar, entendeu? Se está se propondo a operar em condições que não são ideais, tem que operar com microscópio, com magnificação de imagem, que a gente chama, né? Sim. Alguns usam lupa cirúrgica, enfim, mas o ideal é o microscópio mesmo. Agora, olho nu não é a técnica adequada. Né? A chance de você ter uma lesão ou recidiva, né, da varicocele, ou seja, não tratar direito, é mais alta. Bom, Renê, o que a gente pode falar um pouquinho da questão do laboratório quando a gente pede o espermograma, um espermograma um pouquinho mais detalhado, ele vem uma das partes que é a capacitação seminal prognóstica, ou teste ali de processamento seminal. Para que ele pode nortear a gente em relação a tratamento? Ou para que ele serve? Então, o processamento seminal são técnicas que a gente utiliza no laboratório basicamente para separar e selecionar os espermatozoides. Então, o sêmen tem ali o fluido seminal, tem células, debris celulares, espermatozoides mortos, tudo isso não interessa para a gente na fertilização ou na inseminação. A gente precisa de espermatozoide imóvel. Então, nada mais é do que uma técnica para a gente conseguir separar esses espermatozoides e a gente ter ali um meio de cultivo, que a gente chama, só com espermatozoides móveis para a gente poder fazer ou a fertilização ou a inseminação. A gente faz esse exame, esse teste no espermograma para a gente saber como é que quantos espermatozoides a gente consegue recuperar numa amostra. Então, esse número absoluto de espermatozoides, essa concentração de espermatozoides, vai nortear a gente conseguir indicar uma inseminação, indicar uma fertilização. Ou eventualmente até entender que esse casal pode ter uma chance legal em casa. Isso também. Certo, ok. Legal. E qual é esse número mágico? Como que a gente vai... É capciosa a pergunta. Mas a partir de um espermograma normal, quando que eu falo assim, poxa, pode tentar continuar tentando em casa, se não houver outras indicações aí de a gente partir direto para um tratamento reprodutivo propriamente. Então, qual que é o número que eu falo assim, esse número tá legal de espermatozoides móveis para a gente dar sequência? Acima de 5 milhões, né, quando a gente usa esse parâmetro pós-processamento. Perfeito. Quando a gente fala processamento, existem tipos de processamento. A gente só tem que prestar atenção, porque existe um processamento que é feito quando o espermograma inicial é muito ruim, é muito baixo, a concentração é baixa, e aí é o processamento só de concentração, de centrifugação, que é para juntar todos ali e você fazer a conta. Para esse caso não é... Tem um prognóstico ruim, esse caso já não é para gravidez natural. Mas os processamentos que são esse que o René falou, de seleção, a gente usa esse númerozinho mágico de 5 milhões de espermatozoides pós-processamento para poder indicar... 5 milhões de espermatozoides móveis. Né? Móveis pós-processamento. A gente, em teoria, pós-processamento, né, a gente teria já uma porcentagem bem maior, a grande maioria deveria ser móveis. Mesmo a gente fazendo a seleção, ainda passam alguns imóveis ali. Mas quando tem muito imóvel pós-processamento, provavelmente o processamento não foi algum erro no adequado. processamento. Ou pode ser uma amostra muito ruim, que também já não vai ser indicada para um cenário, uma concentração relativamente boa, com uma motilidade relativamente boa. Você espera, teoricamente, que o processamento me dê um bom número de espermatozoides móveis. Só que, eventualmente, a gente tem uma morfo muito ruim. Essa morfo muito ruim compromete muitas vezes, ou pode comprometer, esse final do processamento?
pode comprometer. Então, a morfologia é um dos critérios que a gente vai avaliar e se a gente tiver uma piora na recuperação dos espermatozoides pós-processamento, a morfologia pode ser um dos fatores que atrapalham. E aí, obviamente, se isso acontece, provavelmente a chance de gravidez de forma natural é baixa. E a gente pode transportar essa questão de forma natural para inseminação também. Inseminação também. A inseminação, técnica que a gente vai estimular a mulher a ovular melhor num determinado momento, o homem colhe o material, a gente faz o processamento seminal, escolhe o espermatozoide e coloca num catéter dentro do útero nesse momento que ela estiver ovulando. A gente consegue programar para que seja em momentos muito próximos à ovulação. Legal. Se eu não tenho mais que 5 milhões de espermatozoides móveis para uma inseminação, eu tenho prognóstico ruim dessa técnica. É isso, certo? Isso aí. A chance de engravidar numa inseminação com um espermograma abaixo de 5 milhões pós-processamento é a mesma deles engravidarem em casa, tentando de forma natural. Então, a gente já não indica uma inseminação artificial num paciente que tem alguma alteração. Na verdade, eu falo alguma alteração no espermograma porque realmente o fator masculino, quando tem fator masculino, quando tem alteração de espermograma, esses métodos já não corrigem isso, né? Porque a inseminação, ela coloca o sêmen um pouco mais para frente, vamos dizer assim, né? Ela vence aquela barreira ali do colo uterino, da vagina, e numa oportunidade certa, que é o momento da ovulação. Mas você precisa de quantidade, de qualidade de espermatozoide para chegar no óvulo, para perfurar lá e fertilizar como você precisaria na maneira natural. Facilitou. Você só deu um empurrãozinho maior, mas você precisa de qualidade seminal para fazer isso, né? Então, quando o fator é masculino mesmo, é espermograma, a gente fica um pouco restrito aí na indicação da inseminação artificial. Perfeito. Tem algum complemento, René? Pensar nas inseminações? Que é isso mesmo. Talvez alguma alteração leve que não seja uma característica assim bem de fator masculino. A gente consegue fazer uma concentração do espermatozoide, fazer uma lavagem, né? A gente usa todo o volume, a gente acaba às vezes conseguindo. Volume muito bom, uma concentração relativamente boa, morfologia ok, mas uma motilidade um pouco baixa. Isso. Talvez seja um caso que a gente consegue dar uma melhorada. Concentrar. Existe algum cenário que vale a pena se o cara conseguir fazer 2 coletas? Difícil. Eu acho que se ele tiver que fazer 2 coletas é porque ele já tem alguma alteração seminal ali importante que acho que já não... A segunda coleta vai vir igual ou pior que a primeira, né? Então se somar, não acho que você não vai nem assim, de repente congelar 3 amostras, depois de repente descongelar tudo e inseminar de uma vez. Também não vejo benefício aí você nisso, já tem um fator masculino, que é o que você falou, né? O final da história, na verdade, quase sempre é isso, né? Para fator masculino, inseminação não é uma boa técnica, exceto se for uma coisa muito, muito sutil. Posso falar uma outra situação que eu já fiz? Paciente que tem um sêmen bom, mas ele não está conseguindo, assim, teve indicação de um coito programado, por exemplo. Ele não consegue ter a relação. Ele não consegue. Ah, sim. Né? Essa é uma ótima indicação. Quando você manda ele que ele tem que ter relação naquele dia, que hoje que ela está ovulando, o cara não consegue. Ele vai lá, ele perde ereção, ele fica nervoso e não consegue. O cara, acho que eu não conheço um casal que acha isso legal. O cara transa todo dia, mas naquele dia ele bloqueia, porque ali não é transa. Ali é coito. Então, para a mulher até consegue, o cara não consegue. Então aí a gente às vezes já indiquei, vamos fazer inseminação artificial. Sim. Acabou. Ou seja, é um casal que na teoria teria uma boa chance de gravidez de forma natural, que de repente o problema era ovulatório, a gente está corrigindo a ovulação, mas aí mulher, agora pintou mas não consegue ter a relação. O estresse daquele momento impede a ereção. Eu acho que essa é a melhor indicação. Tem muita indicação disso, né? E é meio tabu falar disso, né? Os caras parece que não entendem. O cara não se aceita nessa condição, porque ele falou, pelo amor de Deus, o que é? Só preciso transar hoje, eu não consigo. A mulher, então, acha um absurdo, porque ele se masturba para colher o exame, ele se masturba em casa, ele quer tá todo dia lá
em cima dela querendo e Mas na naquele hora que dia que precisa. precisava ele não consegue. Mas é isso, e não vai comum, refletir no então dia os da pacientes que da estão coleta? ouvindo a gente é comum, né? Isso não pode refletir no dia da coleta? Porque Difícil. aí também é hora marcada na coleta. Mas masturbação, ele tá sozinho na salinha, ele sozinho fazendo, não tem a parceira junto, Tem que dar a grande satisfação maioria pra ninguém. consegue. A masturbação ele consegue colher. Falar que não pode, acho que não, né? Mas Não, a maioria vai aconteceu, conseguir. até numa FIV, né? Às vezes vem aí, na FIV ele só tem que colher na hora. Já aconteceu de não conseguir colher, ter que congelar o óvulo e dar outro Sim. jeito depois de fazer coleta. Sim. Mas é mais difícil, é mais raro. A maioria que tem problema para ereção no momento do coito programado vai conseguir colher lá no sêmen, na masturbação, no dia da inseminação artificial. Legal. Vamos avançar, vamos para fertilização in vitro. Então, a fertilização, a gente já começa a ter uma permissão maior de fatores masculinos mais moderados, graves, eventualmente. Então, ali a gente pode ter menos que 5 milhões de espermatozoides móveis, a gente pode ter uma morfologia às vezes não tão perfeita, a gente pode ter uma concentração mais baixa ou uma motilidade mais baixa que, com as técnicas atuais, a gente consegue fazer essa seleção. Fazemos o processamento de qualquer maneira, para facilitar depois a escolha, é isso? Sim, a gente faz o mesmo processo para também ter só os espermatozoides móveis ali disponíveis, mas aí a gente não vai precisar dessa concentração, essa quantidade alta, tão grande, que nem para inseminação. A gente vai precisar do número de óvulos que a gente tem. Então a gente consegue até fazer uma seleção até melhor, deixar uma amostra mais limpa, só com espermatozoide móvel, para a gente fazer a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. E aí a conta do 1 para 1 vale. Então, mas só basta um, né? É aí. Então na ICSI é um espermatozoide para cada óvulo. Mas Claro que assim, a gente tem, né, os pacientes com uma criptosospermia, que são aqueles que às vezes você encontra raros 5, espermatozoides. 10, 20 espermatozoides na ejaculação. São aqueles casos que a gente está no limite ali para fertilização, né? Então, o René pode falar, às vezes a gente tem lá 20 espermatozoides ejaculados, mas tem alguns que a gente já ali, de olhar, já sabe que não vai dar certo, que não adianta injetar, né? Esse é um caso interessante para a gente pensar qual a melhor estratégia. A melhor estratégia num cara que você já sabe que é criptozoosperma, que é esse cara que tem uma quantidade muito baixa de espermatozoide. Vale a pena. Essa é uma discussão talvez capciosa também. Fazemos alguns backups para esse cara, porque nesse dia da coleta principal pode ser zerado de repente, ou muito ruim. Ou esse é um caso que talvez valha a pena a gente ir para o testículo. O caso do backup é difícil, porque o backup vai ser ruim também, né? A gente tem uma quantidade minúscula, mínima. Me arrisco a dizer que o backup pequeno. é bom para o emocional. Pro emocional, talvez, para o emocional. Porque assim, você vai congelar uma amostra mínima, pequena, raros espermatozoides ali, 10, 20, 50 espermatozoides. No descongelamento você vai ter perda, lógico, sempre piora a qualidade. Então, assim, você vai congelar uma amostra que, quando você descongelar, ela vai estar pior do que aquela do dia, daquela fresca. Então, eu não vejo muito, assim, sentido ou benefício em você fazer tanto congelamento nesses casos. Eu acho que você pode fazer, enfim, se você está achando que isso está piorando, entendeu? Hoje ele tem 100 mil, 50 mil espermatozoides, mas você está vendo, está enxergando que está caindo, que ele está piorando e a gente não tem o que fazer, congela, backup, que talvez daqui 3, 4 meses, quando for fazer a FIV, ele possa estar zerado ou pior do que está hoje. Aí acho que o backup faz total sentido, e aliás ele tem que ser feito nesse momento para você não perder a chance desse espermatozoide. Perfeito. Né? Agora, se é muito ruim, é muito pouco, e a gente vê que aquela qualidade do ejaculado é muito ruim, você tem que tratar ele como um azoospermico, né? Como se ele não tivesse. Que aí é buscar o espermatozoide no testículo, por alguma das técnicas aí que a gente tem para fazer. Realmente a gente usa muito pouco o backup. A gente tende a usar a amostra fresco, mas eu acho que a gente não deu talvez o azar de pegar uma amostra zerada
e precisar usar o backup. A gente dá preferência para amostra fresca por conta da qualidade, mas eu acho que é importante porque a gente tem ali uma decisão, uma arma na hora para usar para o paciente, né? Deu zerado. Qual que é a opção? A gente vai ter a opção do backup e depois a opção de entrar no testículo ou de congelar o óvulo. Mas a gente já tem ali a primeira opção, a gente já está pronto para ela. Que eu acho que quando você consegue um backup bom assim que eu digo é viável, né? Bom não é. Bom, senão não seria backup. Mas um backup viável, eu acho que a chance de no dia ali, um mês, se for logo, né? Um mês aí, 2 semanas depois, esse paciente ejacular uma amostra que vai ser parecida, igual que vai ter também espermatozoide. Porque assim, quando a gente vai, a amostra que vai no dia da fertilização lá, que vai para buscar espermatozoide, a busca, né, lá no micromanipulador, né, ela normalmente encontra mais do que encontrava no simples espermograma que ele fez diagnóstico. Né? Se no espermograma diagnóstico encontrou 20 espermatozoides, é porque tem mais alguns. Acho que no dia da coleta, a gente olha a análise microscópica é diferente. É diferente a análise. Diferente a amostra, a gente encontra mais realmente, mas assim, é que a gente também não tem esse parâmetro de piora, né? Porque a gente não pede 4, 5 espermogramas, né? Para saber se ele está piorando. Então já está ruim, né? Acho que quando tem um histórico, né? Às vezes o cara chega, né, com vários espermogramas e aí você vê a coisa piorando ao longo do tempo e de repente você pega um muito crítico. Esse cara esse é um cara que tem que o que eu falo, eu acho que backup ruim é a mesma coisa que não. É o que eu falo, tipo jogador reserva lá, tá? No banco de reserva é muito ruim, não adianta, né? Se alguém se machucar, ele vai entrar e não vai fazer diferença, não vai ajudar, né? E eu acho que é isso. Você vai fazer uma FIV, tá? Todo aquele processo do óvulo. O óvulo é uma joia, né? Pra gente, assim, é uma célula difícil conseguir. Sofrida, né? Pra você conseguir. Então, talvez eu prefira usar depois buscar no testículo esse espermatozoide do que usar um backup muito ruim. É claro, isso é tecnicamente caso a caso, tem que ser muito individualizado, discutido com o embriologista, com o ginecologista, com todo mundo do caso, e mesmo assim às vezes não tem consenso do que é melhor. Mas a gente também não pode ter medo de ir para o espermatozoide testicular, e que também não é garantido que vai encontrar, né? É aí que tá, né? Então vai lá no testículo que tem um monte, não, mas pode ser que não encontre. A gente não sabe. Pode ser que ele tenha tido um pouquinho na amostra do criptozoospermico e talvez você não pode acontecer, porque o que vem na amostra, o que vem no ejaculado, muito pouco, quer dizer que ele tem algum ponto no testículo que está produzindo espermatozoide. Só que esse ponto, eu não consigo garantir que eu vou achar esse ponto na cirurgia. Né? Eu não posso tirar o testículo inteiro dele e mandar para análise. Aí eu acharia, eu tenho certeza. Mas eu tenho que ir lá buscar algumas amostras, alguns pequenos ductos lá, fragmentos, para a gente mandar para o laboratório analisar. E se eu não pegar nenhum pedacinho desses que tem a produção, a gente não vai ter espermatozoide. Aí que vai das técnicas de busca de espermatozoide no testículo. Você falou sobre a azoospermia, que é a ausência de espermatozoide. Como que a gente avalia esse cara azoospermico? Como que a gente vai, né, conduzir? Primeiro diagnóstico, né? O diagnóstico de azoospermia é a ausência completa de espermatozoide em pelo menos 3 espermogramas. Mesmo depois da centrifugação toda do espermatozoide. Ou seja, olhou toda a amostra de olhou toda a amostra, centrifugou, que é para tentar juntar a gente tudo. Analisa, primeiro, sempre a gente analisa a amostra sem nenhuma intervenção, né? E aí, se a gente não acha no espermatozoide, aí a gente faz a centrifugação total da amostra, procura, aí a gente até entra no microscópio mais potente para a gente ver realmente na amostra que não tem nada. Para falar que não tem, que a gente não achou nenhum mesmo, a gente consegue dar esse diagnóstico. Senão E aí, se a gente tiver 3 exames desse em períodos aí, pelo menos um mês, mais ou menos de intervalo, a gente pode fechar esse diagnóstico de azoospermia, né? E aí a gente classifica em obstrutiva ou não obstrutiva. Obstrutiva, no próprio nome diz, é que, na verdade, existe alguma obstrução no trajeto do espermatozoide
até a vesícula seminal, lá, ou até a ejaculação, até a saída dele pela uretra, alguma obstrução que impede a passagem desse espermatozoide. O mais clássico disso é a vasectomia, né? O paciente que faz vasectomia, ele obstrui o ducto deferente onde passa o espermatozoide e ele fica azospérmico. Mas os espermatozoides estão lá no testículo, continuam sendo produzidos e estão morrendo e sendo reabsorvidos ali mesmo, né? Esse é um paciente que ele, por definição, talvez ele é infértil, mas ele tem ainda a produção preservada, a espermatogênese preservada. Para nós é o melhor paciente, né? O paciente que a gente tem o melhor prognóstico. E tem o azospérmico não obstrutivo, que aí é o azospérmico por deficiência na formação, na produção de espermatozoide. Isso não quer dizer que ele não tem nenhuma produção de espermatozoide. Isso quer dizer que ele pode ter uma produção mínima ali que não seja suficiente para esse pouquinho de espermatozoide que ele produz chegar até atravessar todo o ducto deferente, chegar na próstata e ser ejaculado. Então, às vezes a gente tem o paciente azospérmico, no exame não tem nada, mas às vezes no testículo a gente encontra ainda espermatozoide. É claro que aí seria pouca quantidade, normalmente qualidade e motilidade não é normal, não é ruim, mas são espermatozoides normalmente viáveis para fazer uma fertilização in vitro. Perfeito. Antes da gente chegar ali no processo, lógico, da técnica de captação, você tem que analisar quais exames. A gente já falou, claro que você vai fazer o exame físico desse cara. Se a gente estiver diante de uma obstrutiva, a gente vai raciocinar de uma forma. Então, alguém que já teve filhos, obviamente, né? Esse cara vasectomizado, a gente tem uma preocupação menor. Sim. Vamos dar uma olhada geral hormonal, isso? Isso. Claro, como que está o aspecto testicular dele, volume a história dele, se ele teve algum problema, fez uma radioterapia, uma quimioterapia nesse intervalo aí. Algum aí trauma, alguma Exato, DST, alguma coisa nesse sentido, mas se não, você até brincou, é melhor paciente, é o que o jogo tá ganho. É o que o jogo tá ganho, isso. Teoria, né? Não tá, né? Tem uma interferência do tempo também, não tem? O tempo de vasectomia? Então, o tempo de vasectomia ele interfere para se a gente for fazer reversão de vasectomia. Mas se a gente for recuperar o espermatozoide lá do epidídimo, o tempo de vasectomia, em teoria, não interfere. Já que falando nisso, é bom? Reversão é bom ou é ruim? É ótimo. Então, eu acho que eu sou favorável à reversão. É uma metodologia onde é um tratamento onde você restaura, em teoria, a fertilidade natural, vamos dizer assim, desse casal. Desde que bem indicada e bem operada, ela é uma ótima opção. Talvez aí seja o ponto, Exatamente. Porque, infelizmente, ela é muito mal falada. Muito mal. Então, a fama ruim da reversão de vasectomia é o método como ela é feita, né? Existe a técnica certa para se fazer, que é uma técnica que envolve, tem que usar microscópio cirúrgico, a gente usa fio 9 zeros, que é um fio invisível ao olho nu, muito semelhante às cirurgias oftalmológicas. Isso, é o fio de oftalmologia, que dá ponto no olho. Equipamento muito específico, muito minucioso, que não é qualquer lugar que tem, e principalmente experiência de quem opera, que é uma cirurgia que exige uma experiência técnica, como qualquer cirurgia em si, né? Mas se você não tem uma frequência cirúrgica, né, um volume cirúrgico, uma experiência, o resultado não é bom. E como muitas pessoas, muitos urologistas mesmo, que não são preparados para isso, ou que são preparados, mas não têm a estrutura certa, o material certo para fazer, acabam fazendo essa cirurgia do modo errado, ou pelo menos não recomendado, vamos dizer assim, aí o resultado fica comprometido, né? Claro. Mas o índice de reversão de sucesso da reversão de vasectomia, quando bem operada, com a técnica adequada, é acima de 80%. Tá? Tem um outro fator importante no prognóstico de sucesso da reversão, é o tempo de vasectomia, que quanto maior o tempo, pior é a chance de reversão. Sucesso é ter revertido. Ter patência, que a gente chama, né? Passar a ter espermatozoide na ejaculação. A avaliação de gravidez,
é muito difícil, né? Alguns estudos avaliaram gravidez, mas é difícil você avaliar a gravidez nesse paciente com reversão. Primeiro porque às vezes o cara não engravida por outro motivo, né? Às vezes tem um fator feminino associado. Muitos pacientes desses somem, a gente não tem retorno mais, porque ela engravidou, a mulher, a vida seguiu e o médico nem ficou sabendo, entendeu? E os estudos que fazem isso têm uma perda enorme de segmento desses pacientes, porque realmente é a vida que segue, né? Principalmente os que engravidam, né? Os que não engravidam normalmente voltam para reclamar ou para tentar outra coisa. Os que engravidam seguem a vida. Então a gente tem pouco retorno em relação a esse índice de gravidez, né? Mas a patência, que é a passagem de espermatozoide, né, o espermograma pós-operatório com espermatozoide, está aí em torno de 80% de sucesso. Uma técnica muito o que eu ia comentar é exatamente mais ou menos sobre o que a gente estava falando da fragmentação. Também tem que avaliar se vai valer a pena todo esse tempo que ele vai ter para recuperar, se não tem outro fator, né? Não adianta nada. Tem que reverter com qualidade, né? Mas quando, assim, a gente tem uns critérios para falar em sucesso, né? Não é simplesmente achou um espermatozoide morto que é positivo, é sucesso. Não, é um espermograma ali com parâmetros mínimos de condição para uma gravidez espontânea. Tem estudo, estão começando a fazer alguns estudos em relação a essa fragmentação pós-reversão de vasectomia, se ela é pior ou não. A gente tem sempre, logo depois da reversão, aí, até o 6º mês da reversão, a gente tende a ter um espermograma pior, por conta do processo inflamatório da cirurgia. Então, mais alteração de motilidade, mais alteração de morfologia, fragmentação provavelmente maior também, mas isso ainda por conta do pós-operatório. A tendência é que com 6 meses, 1 ano, onde a gente julga que essa cicatrização está completada, encerrada, aí provavelmente a qualidade do sêmen vai ser igual a que ele tinha antes da vasectomia. O que a gente tem que ver é que, assim, provavelmente esse paciente antes da vasectomia nunca tinha feito um espermograma. Ele engravidava, né? Sim. E muita gente engravida com espermograma ruim também. Espermograma alterado não é igual não engravidar, né? É que a gente só não sabe. Às vezes esse paciente ele vem com espermograma pós-operatório que não é um espermograma normal, mas foi o espermograma que ele engravidou há uns anos atrás, né? Só que agora a parceira dele pode estar mais velha também, então tem um fator feminino de idade, ou é outra parceira, né? O mais normal, o mais corriqueiro é esse paciente reverter porque mudou de parceira. Sim. E aí essa parceira às vezes pode até ser mais nova, mas é outra parceira, então a gente não sabe como é a fertilidade do casal, né? Ele engravidou com a outra parceira, mas às vezes com essa não. E não por uma questão, aí a culpa já não é mais da vasectomia, aí é uma questão do casal. Sim. Entendeu? Esse cara tá mais velho. Ele tá mais velho também, exato. A idade masculina tem alguma importância, né? Tem diferente também, da mulher, tem também. Mas a idade masculina tem alguma importância. Se a gente fosse falar que idade que a gente faria de uma idade mais crítica para o homem, temos esse nota de corte, como a gente... Não, como tem da mulher, né? Não, é progressivo, claro, mas é muito variável. A gente tem muito homem de 70, 80 anos com espermogramas excelentes, com qualidade seminal boa. Para ser doador de sêmen, no máximo 45 anos, não é isso? Mas é um pouco arbitrário isso. Fizeram uma nota de corte ali, não sei. Fizeram uma nota de corte. Sinceramente, não sei qual que foi o parâmetro que é uma utilizado. Segurança, né? Assim, porque talvez no futuro a gente tenha mais evidência de maior chance de aneuploidia em homem. A gente já tem isso, né? A gente sabe quanto mais velho, maior a chance. 50, não é 50? 60, maior 65. Eu acho que é 60. Precisava rever isso aí. Mas a gente sabe que com a idade mais avançada também aumenta o risco de aneuploidia. Tem estudo até falando em autismo já, mas enfim, autismo autismo ainda é nebuloso, né? É nebuloso demais, não dá para falar, mas enfim, tem uma série de síndromes genéticas e síndromes que a gente nem sabe se é genética, sim, né? Que estariam associadas à idade paterna avançada. Então, mas eu acho que ainda
é precoce a gente estabelecer uma regra, um número. É que para doador você tem que estabelecer, senão Não, claro. não consegue Mas a fazer a coisa pergunta andar. é se teria alguma questão técnica para falar 45 é uma idade. Não tenho, eu não contraindico nenhum paciente com nenhuma idade a reprodução, entendeu? Ah, quero engravidar, tenho 80 anos, tô afim. Acho que não tem ainda. Você tem esse paciente? 80 não, eu tive já de 78. Né? E foi engravidou. Engravidou com FIV, né? Uhum. Fertilização. E teve que buscar no testículo? Não, ejaculado. Ejaculado. Foi ejaculado. Tinha a função sexual preservada. Hoje o Viagra resolveu muito, né? Não sei se a gente pode falar comercial. Já falou, tudo falou, bem. Enfim, essa família toda deles aí, da sildenafila, tadalafila. E não há uma contraindicação esse cara usar, por exemplo, uma coleta? Nenhuma, né? Nenhuma. Na verdade, ele ajuda na ereção, né? Não no desejo sexual, excitação e eu sabia a resposta, mas é que eu tenho que falar isso porque essa é uma pergunta muito, muito feita. Eu posso usar alguma medicação? Posso usar meus Cialis quando eu vou fazer a coleta para o tratamento? Essa é uma pergunta que às vezes ele traz até um apoio psicológico, o cara tomou, ele está mais confiante. Então tomei o remédio, eu vou conseguir. Ele consegue porque ele pôs na cabeça que ele vai conseguir. Às vezes não é nem um remédio que está ajudando, mas contraindicação não tem. Perfeito. A gente até às vezes estimula mesmo para facilitar. Perfeito. Bom, o papo tá bom, mas vamos falar do último tema fundamental e importante, que é o uso, vou falar até exaustivo, importante de testosterona que está sendo Tava faltando esse assunto. Esse é um assunto fundamental porque eu atendo todos os dias alguém que está usando testosterona. Homem e mulher. Não vamos falar da mulher porque não faz sentido aqui, mas a gente está vendo esse uso indevido, não médico de testosterona, e aí a grande questão é, do ponto de vista reprodutivo. Primeiro, quais são as consequências da testo naquele momento do uso e pós-uso? É um uso, eu diria até indiscriminado, né? Parece que é uma coisa que virou corriqueira. Sim. Hoje em dia. O que acontece? A testosterona é um hormônio sintetizado pelo testículo, né? Eu costumo explicar assim, o testículo ele tem duas funções no nosso corpo, né? Uma é a produção da testosterona, a outra é a produção de espermatozoide. Cada uma dessas funções são feitas por células diferentes, tipos de células diferentes que estão misturadas lá dentro do testículo, tá? As células que produzem testosterona, elas são estimuladas a produzir e jogam essa testosterona no sangue, né? Essa testosterona vai para o sangue, circula e faz os seus efeitos no corpo, que aí todo mundo já sabe, né? Questão de libido, ereção, ganho de massa muscular, bem-estar geral para o homem, né? Não é à toa que a testosterona é um doping, né? Gente, é um estado, o uso acima, quando a testosterona está acima do normal no sangue, e é o que o anabolismo é isso. Né? O anabolismo é isso, é acima, não é reposição. Só faz reposição de testosterona quem tem falta da testosterona. Quem tem testosterona normal está fazendo anabolismo, né? Que é a grande maioria do pessoal que usa hoje. Agora, esse tipo de uso, o teu organismo, né? O organismo ele entende que ele tem um sensor ali no cérebro, que é a glândula pituitária, né? A hipófise. Ela que comanda a função das outras glândulas do corpo. Então, ela tem aquele sensor de testosterona. Quando a testosterona está alta no sangue, ela entende que ela tem que parar de estimular o testículo a funcionar, né? Ela entende que ela não sabe que você injetou testosterona, ou que você pegou testosterona de fora, né? Ela acha que o testículo está produzindo demais e que ele tem que parar, porque está muito alto. Então, ela para de estimular a função do testículo. E quando ela para de estimular o testículo, ela vai causar dois problemas. Na verdade, um só. O primeiro seria que ela vai parar, o testículo vai parar de produzir testosterona, porque ele não está sendo estimulado, mas isso não é um problema, porque você está usando testosterona
exógena, né? Sim. Então você não vai sentir essa piora da testosterona. Pelo contrário. Pelo contrário, você está super estimulado pela testosterona que você está usando. Só que, ao mesmo tempo, ela para também a produção de espermatozoide. Perfeito. Ou pelo menos reduz muito, né? Então, o uso da testosterona exógena vai acarretar numa paralisação, vamos dizer assim, da produção, da função do testículo, né? Só para complementar, Caio, precisa de testosterona para ter a função normal do testículo e a produção normal de espermatozoides, correto? Perfeito. Só que se você dá essa testosterona, em todos os cenários, a gente vai ter uma piora da produção de espermatozoide. Então, não existe, me corrija, vamos supor que eu estou diante de alguma situação patológica. Não estou falando do cara que vai usar anabolizante para exatamente anabolismo. Então, na situação que você citou aí, vamos entender que esse cara está com a testosterona baixa. Baixa libido, baixa força muscular, o cara está até meio deprimido. Então, lógico, você dosou e tem uma testo relativamente baixa. Quanto que é baixa? Primeira coisa. Em geral, abaixo de 220, os laboratórios têm alguma variação de normalidade dependendo do tipo de teste que faz. Tá? Perfeito. Vamos pegar esse cara disso daí. Vamos chutar então esse cara com 150 de testo, uma testo baixa. Tá. Isso eu acho que mais ou menos para qualquer idade vai ser uma testo baixa. Esse cara precisa produzir mais testo, precisa de mais testo. Tá. Sim. Né? Então, só que se a gente der testo para ele, exógena, ou a testosterona pronta, a gente vai melhorar ou piorar a produção de espermatozoides? A gente vai sempre piorar. Sempre piorar. Sempre. Não existe nenhuma situação em que o uso da testosterona vai ajudar a produção de espermatozoide. Legal. Tá? A situação em que existe, que a gente pode lançar mão, é para esses pacientes que têm essa testosterona um pouco mais baixa e que a gente julgue que isso possa estar acontecendo por uma falta de estímulo ao testículo funcionar, a gente tem como estimular o testículo a funcionar, e aí a gente vai ter um aumento da testosterona. Duas coisas. Mas aí o aumento da testosterona é porque você estimulou o testículo a funcionar, e esse testículo aumentou a produção dele de testosterona. E aí ele aumentou a produção de espermatozoide também. Na grande maioria das vezes é isso que a gente vê. E é isso que a gente espera. Então, às vezes, a gente está tratando as duas coisas, a infertilidade e a queda da testosterona. Então eu tenho mas sempre nunca com testosterona. Perfeito. Sempre legal. Com o estímulo ao testículo. Legal. E é porque, assim, acho que todo, ou pelo menos quase todo, o usuário de anabolizante, ele sabe que está fazendo alguma coisa que não deveria fazer. Certeza. Então, o cara, essa ignorância de não saber. O problema talvez seja por uma indicação médica, que é uma das coisas que a gente tem visto com uma certa frequência. É uma crítica à nossa classe mesmo. Não tem por uma indicação médica, o cara começa a tomar testosterona. Esse cara, tudo bem, ele tinha 150 de testo, ele precisava de alguma testosterona. O problema vai ter interferência na questão reprodutiva. Vai, sempre vai. Se não for esse precursor, esse estímulo para o próprio testículo, ele vai ter essa interferência. E independe do tipo de testosterona, tá? Porque eu já vi um monte de paciente que fala, não, doutor, mas a minha é só um gelzinho que eu passo aqui, não é injeção. É a mesma coisa. Todos os cenários só muda a via de aplicação. Qualquer testosterona, qualquer andrógeno, na verdade, até a oxandrolona também, tudo isso vai ter interferência na produção de espermatozoide, nesse eixo, né? Eixo hormonal masculino, que você vai inibir a produção, inibir o estímulo ao testículo. E aí, muitos vêm assim, com aquela ideia de que eu vou usar 3 meses, vou fazer 3 ciclos, depois eu faço um TPC, né? Ou terapia pós-ciclo, que é você simplesmente dar uma carga de estímulo para o testículo funcionar depois, como se isso fosse resolver, né? A gente não tem nenhuma evidência de que um ciclo, um TPC, uma injeção lá de HCG, ou sei lá, não vou entrar aqui no método como fazer um TPC, mas a gente usa, esse TPC ele teria que ser feito de modo contínuo até a recuperação total do espermatozoide do testículo, e não um ciclo de TPC no final dos ciclos de testosterona, como é feito na maioria das vezes. E assim, a expectativa de você recuperar a função do testículo depois que para é extremamente variável.
Pode ser, na maioria das vezes, posso até dizer que você deve recuperar essa função testicular ao longo do tempo. Se de fato ele parar de usar testosterona. Exato, depois que parar. E aí vem 2 problemas. Um é, o período que você usou, o testículo ficou parado lá. Então, nesse período ele pode atrofiar. E essa atrofia pode ser irreversível, né? E aí você não adianta separar a testosterona, porque esse testículo não vai voltar mais a funcionar. Mas na maioria das vezes volta, principalmente quando o período de uso é menor. O problema é que assim, quando o paciente para de usar a testosterona, essa testosterona vai embora do corpo. E aí sim ele vai para 50, 40 de testosterona no sangue. Até a hipófise perceber que essa testosterona baixou e voltar vai a para 40, estimular, 50? vai lá para baixo. Voltar a subir a testosterona para nível normal pode levar 6 meses, 1 ano para isso acontecer. E aí sim ele vai ter um período horroroso, libido baixíssimo, cansado, fraqueza muscular, cansaço, disposição, até questão de raciocínio, tudo, concentração, tudo, né? Ganho de peso, né, abdominal ali, aquela gordura centrípeta. E aí então, qual que é a solução dele? Testosterona de novo. Usar. Então aí ele não por isso consegue que mais parar. É uma droguinha. É uma coisa que ele acaba tendo que... não dá para ficar sem. Agora, e aí, naquela hora, realmente, agora ele precisa. Agora ele vai precisar repor. Né? Agora é uma reposição. Só que ou ele aguenta esse período para o testículo voltar. Mas a questão tem, né, reprodutiva... aí, enquanto ele estiver usando a testosterona, vai não tem comprometer. Chance. A gente tem algumas medicações, técnicas aí para tentar acelerar esse retorno, né, do testículo, mas que não são milagrosas, não é do dia para a noite. São caras, medicações normalmente caras, que são indutores, né? A gente substitui a função da hipófise, a gente já entra com... Pode falar não tem problema. O HCG, normalmente, e FSH recombinante, e o clomifeno, que é que ajuda, não vamos entrar no método como ele faz, mas é um remédio, aí já é um pouco mais basicamente, barato. todos são precursores para estimular o testículo. Para tentar a gente acelerar o estímulo ao testículo. Entendeu? Perfeito. E aí uma vez, se ele usou um uso contínuo, ou enfim, e atrofiou o testículo, ele vai precisar fazer uma reposição de testosterona? Pois é, se ele tiver uma atrofia do testículo, aí ele passa a ter realmente um hipogonadismo, que a gente chama uma falência do testículo. E aí ele vai fazer ele vai precisar de uma reposição. Os fisiculturistas todos têm. É muito raro você esse pessoal ver... que usa, né, fisiculturista, que usa talvez desde a adolescência, há anos a fio, esses com certeza atrofiam, né, o testículo. E ele não consegue ficar sem. E não para mais. Então ele acostumou, aliás, com esses níveis exagerados de testosterona, né? A gente está falando em 250 de normalidade aí, esses caras chegam a 5.000, 4.000, né? Para ter o efeito anabólico, tem que ser suprafisiológico. Tem que ser acima de 1.000 pelo menos, né? Esses caras que fazem um ciclinho ou outro, é isso aí, é 1.000 e pouco. E esses fisiculturistas chegam a 5.000, já vi, testo de 6.000. Fora que usa coisa, às vezes, né, não muito... para cavalo, para boi, para a medicação, trembolona. Exatamente. Aí vira eu nem sei, eu já nem sei falar o nível exatamente, hormônio para animal, para cavalo, para boi. Né, é tradicionalmente usado em boi, né? Então, mas aí já é uma área que eu nem vou entrar porque eu não sei também. Mas e vira uma dependência, né? Eu falo da dependência também da testosterona, porque assim, querendo ou não, esse cara que está fazendo um ciclinho para emagrecer, para render mais na academia, ele acaba tendo um resultado bom mesmo. Sim. Ele fica feliz, ele ganhou massa muscular, ele está transando mais, a ereção dele vem mais rápido, ele tá rendimento físico e até intelectual às vezes, de pensamento, de concentração dele melhorou. Sim, se não for um grande exagero, melhora. E aí o cara acostuma com isso, para ele aquilo é o bom, né? E aí quando ele volta pro normal, ele já sente falta. Ele se queixa. E às vezes, na verdade, ele está se queixando do que ele era. Antes ele era assim, ele sempre foi, aquele é o normal. Só que ele acostumou com uma coisa que é acima do normal. E é difícil, né, você dizer para quem experimentou, às vezes, uma situação muito melhor. Porque para mim, por isso que para mim aquilo é o normal. Por isso que para mim tem que tomar cuidado para entrar nessa. Por isso que para mim isso é o paralelo com droga, é igualzinho. É o efeito, né? Tem a dopamina, tem o efeito é semelhante, né? Talvez não seja uma dependência
química, que eu dizer da droga, que a droga faz, né? Aquela dependência, vamos dizer, química do cérebro, né? Mas é uma dependência talvez psicológica. É a mesma coisa que o cara que começa a tomar Tadalafila, Viagra, só que vai sair nessa noite e quer ter uma performance. Depois o cara não consegue mais ter ereção sem o remédio. Claro, porque daí ele fala que, eu preciso daquilo para acontecer de novo. E aí o dia que ele não toma, você pega bastante ele fica isso em consultório? Muito. Na verdade, cara jovem. Muito. É a maior causa, né, de disfunção erétil hoje em jovem, que eu digo aí até uns 50 anos, mais ou menos. Tá. É por uso indevido dessas medicações, que aí geram essa dependência meio que psicológica, não segurança. Não é por baixa de testosterona, não é por não. É por a queda de testosterona de verdade, né? Essa testosterona abaixo de 250 é extremamente raro. Né? O hipogonadismo é uma doença rara, é algo raro de acontecer. Normalmente é alguma doença que afetou o testículo, o cara teve uma cachumba que atrofiou, teve um tumor de testículo que operou e teve que remover, um trauma, alguma coisa que afetou o testículo, aí sim. Ou tem doenças genéticas que impedem o estímulo ao testículo, enfim, aí é outra. Mas são muito mais raros do que essas questões psicológicas, né, de ordem psicogênica, né, que a gente fala de insegurança, de estarem mal acostumados. Psicossomática até. Exatamente, com certeza. Renê, e aí? Algum complemento aí? Não, acho que só uma última pergunta sobre a testosterona. Então, o uso contínuo ele vai ser irreversível. Só para resumir. Não dá para afirmar. A gente sabe que quanto maior é o período de uso, maior é a chance de se tornar irreversível depois. Tá? Mas não existe um período seguro para se usar. Falar, não, vou fazer só um ciclo só e não atrofia. Mentira, a gente não sabe. Tá? Ou falar que usou mais de 1 ano direto, é certeza que atrofia. Também não é. Pode reverter, pode voltar. Então a gente não tem esse tempo nem dose para dizer quanto se usar, quanto que usou, com qual período, com qual droga, a gente tem aí várias testosteronas, né, que podem ser usadas, vários tipos, e nem vários tratamento nomes. Também. Depois, o paciente veio aqui, está com um espermograma péssimo, a gente sabe que tem uso de testosterona e tal, e aí... A mensagem não pode usar mais em nenhum cenário. A primeira coisa é interromper o uso. A segunda é fazer os exames de hormônio dele para saber em que estágio do problema ele está. Entendeu? A gente consegue, pelos exames, saber se o cérebro já percebeu que a testosterona caiu e já ativou o estímulo, e nós estamos só esperando esse testículo voltar a produzir. A gente sabe se de repente a testosterona ainda está super alta, então ainda é resíduo da testosterona que ele estava usando. Então, por enquanto, ele falou que parou de usar, mas ainda tem testosterona lá, que é a testosterona que ele usou. E a gente sabe também se o estímulo está alto e a testosterona está baixa, quer dizer que o testículo já não está mais respondendo, entendeu? Então aí a gente já sabe que o testículo entrou em falência. Nesse cenário, não adianta você dar o precursor. Não adianta ser estimulante, não adianta ser precursor ou estimulante, mas aí você consegue identificar isso. Pelo exame. Principalmente o LH e o FSH. São os 2 hormônios secretados pela hipófise que vão estimular o testículo a funcionar. Se o LH e o FSH estão altos, acima do normal... A hipófise já está fazendo a função dela. O estímulo já está acontecendo. E é o testículo que não está respondendo. Então, o problema é no testículo. Tá? Porque todos o tratamento que eu falei para tentar recuperar o testículo é mais ou menos substituindo esse LH e o FSH, enquanto eles ainda não voltaram a subir. Agora, se eles já estão altos, não adianta eu dar mais. É o testículo que falhou, que atrofiou. É a mesma coisa da mulher menopausada. Da mulher na menopausa. Ou quase menopausada, a falência ovariana, naquele processo. A partir do momento que o FSH está alto, o que eu ia dar para ela para fazer uma fertilização in vitro? FSH. Então não adianta. O corpo já está nesse nível extremamente alto de FSH, não adianta mais. Vou dar mais do mesmo, vou gastar remédio. Aí quando você constata que a falência é no testículo, não tem o que você fazer de tratamento para tentar melhorar.
Aí você vai correr para usar, se ele tiver algum espermatozoide na ejaculação, usar aquele espermatozoide para fazer alguma coisa, FIV, sei lá o que der para fazer com aquilo, ou buscar no testículo, se ele for azospérmico, né, fazer uma cirurgia e buscar se ele tem ainda alguma coisa lá dentro do testículo, como a gente falou no caso do azospérmico não obstrutivo, né, e tentar usar aquele espermatozoide para uma fertilização. Eu vou tentar responder a sua pergunta de uma outra forma. Como qualquer remédio, depende. Tempo de uso, sensibilidade daquela pessoa. Esse é o grande problema. Você não sabe como aquela pessoa vai reagir àquela medicação utilizada. E dose, né? Porque testosterona não tem dose. Não. Cada um faz uma coisa da sua cabeça. Porque assim, a gente tem alguns casos de paciente que veio fazer o congelamento do sêmen por conta do uso de anabolizante, mas aí porque o sêmen vai começar a usar. Já tá ruim. Já começou. Tá. Teve algum. Já teve paciente que veio antes de começar. Pois é, esse é pelo menos inteligente sim, nesse ponto de vista. Ele está consciente que talvez aquilo gere uma infertilidade para ele. Não vou entrar aqui nos outros efeitos colaterais, nos outros problemas que a testosterona pode gerar. Mas se ele faz isso, é um congelamento para garantir a fertilidade dele no futuro, tá bom, ele está assumindo esse risco. E ok, tudo bem, né? Pelo menos ele teve esse cuidado de fazer isso antes de iniciar o uso da testosterona, que é raríssimo alguém fazer, né? Normalmente, até os próprios médicos que prescrevem essas testosteronas não estão preocupados com a questão de fertilidade, né? Não dão esse alerta para o paciente, muito menos vão orientar congelamento de sêmen. Então, esse é o maior BO da história. E aí a grande dúvida minha, né, no caso, que eu estou pensando que talvez então indicar mais congelamentos, né, para esse paciente, porque vai só a tendência a piorar, porque a gente tem que garantir. Espermatozoide é ruim, morfologia ruim, geralmente. E ou, assim, a gente vai congelar essa amostra para usar daqui a uns anos. Que é risco-benefício. Se a amostra está muito ruim, enfim, então deixa. Quando você parar de usar, a gente vê o que vai sobrar aí do seu testículo. Porque também não adianta. O mais comum de congelamento é para paciente oncológico. Oncológico, exato. E geralmente, se ele tem uma recuperação boa, ele não vai precisar daquele congelado. A testosterona Agora, é mais ou menos a mesma coisa. Pode ser que ele não vá precisar desse congelado. Pode ser que ele recupere a função testicular dele um dia. O problema é que dia que vai ser esse aí, entendeu? Então, mas essa é a questão. Ele acha que ele só vai fazer se a gente já recebe aqui uma amostra bem ruim, a gente já pode imaginar vou te dar um cenário. Não vai voltar, né? Então, eu vou te dar um cenário. Às vezes esse cara tá obeso, tá com uma queda de testosterona por uma série de coisas, extremamente estressado, dorme mal, né? E a testo está relativamente baixa. Tem uma inversão, aumento de estradiol, uma queda de testo. Às vezes essa testo baixa está fazendo com que esse testículo não trabalhe direito. Vamos supor que esse cara usou por algum tempo e deu uma emagrecida, melhorou todos os hábitos de vida dele. Pode ser que de fato esse cara passe ainda e não fritou o testículo, porque é isso, né? Não adianta. Mas aí eu vou dar um contraponto. Esse paciente não deve ser usado testosterona, né? Aí a gente pode tratar isso aí com, por exemplo, o inibidor de aromatase, HCG, com clomifeno, que a gente corrige esse distúrbio, essa distorção da proporção de estradiol e testosterona. Perfeito. A gente volta a estimular esse testículo, é melhor ele buscar um endocrinologista para tentar emagrecer, tentar perder peso, tentar melhorar essa qualidade de vida em geral, né? Esses hábitos. E aí sim, esse cara vai ter um retorno da função testicular, da função, de uma forma muito mais segura do que você usar testosterona para isso. Às vezes um método de emagrecimento, nem que seja com medicação, hoje tem tanta coisa para emagrecer aí. Sim. Aí, às vezes é melhor você fazer esse cara perder peso com dieta e remédio para isso do que dar testosterona mesmo. Concordo plenamente. O ponto que eu ia dizer é o seguinte: não necessariamente esse cara vai piorar esse espermograma. Eventualmente ele pode melhorar hábitos e eventualmente melhorar lá para frente. Já, só para finalizar, já que a gente está falando sobre testosterona, e eu acho que a gente tem que falar, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo diz o seguinte: mulher, praticamente nenhum cenário tem indicação de usar testosterona. Vou além.
Nem era nem para ter dosado a testosterona, exame. nem fazer o exame, porque a gente não sabe qual é o valor de referência normal para a mulher. E para o homem, as indicações são bem restritas também. A gente tem que ter esse cara hipogonádico para a gente poder usar. Bom, tirando isso, do ponto de vista médico, não existe indicação em nenhum cenário. Exato. E ele tem que estar ciente da infertilidade, né? Porque assim, se ele não tem mais desejo de fertilidade, já fez vasectomia, já tem prole constituída, tem uma idade aí que... Tudo bem, vamos lá, a testosterona está baixa, a gente pode até usar testosterona às vezes para aumentar um pouquinho e às vezes convencer ele mesmo de que o problema dele não era a testosterona baixa, às vezes ele precisa disso, sabe? Ok, a gente fica um pouco mais, vamos dizer, indiscriminado em usar, mais seguro em usar uma testosterona quando não tem a questão de fertilidade envolvida. Perfeito. Mas isso tem que ser questionado. E paciente jovem, adianta você falar para perguntar para um garoto de 20 anos se ele quer ter filho. Ele não quer, aquela hora ali ele quer crescer, ele quer virar. Então, ali, na minha opinião, ali não deve ser usado nunca. Acho que você tem que ter muita maturidade para usar testosterona. Tá? Acho que é por aí. E eu acho que o idoso se beneficia muito mais da testosterona do que o jovem. Claro, aí sim, tudo bem. Mas aí a gente está falando de um hipogonadismo. A gente está falando de reposição, exatamente. A gente está falando de hipogonadismo, não de fato. não de uma harmonização. Isso é por aí. Bom, se você ficou até aqui, queria te agradecer muito por ter nos assistido. Se você tem alguma mensagem, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a infertilidade masculina ou a infertilidade de modo geral, por favor, nos mande, porque é com esse tipo de pergunta que a gente consegue avançar no nosso conteúdo. O Dr. Caio, nosso parceiraço aqui há muitos anos na Reproduce, ele vai estar mais presente nos próximos tempos, vai começar a vir com mais frequência. Então a gente tem um andrologista na clínica, venham, marquem consulta, mandem as perguntas, porque ele vai ter o maior prazer em responder, tenho certeza. Caio, obrigado aqui pela presença, gostei demais do nosso papo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Renê, também pela participação aí. A gente... Bom, queria dizer que eu estou à disposição, né? Acho que esse tipo de conteúdo é sempre interessante, aproximar o paciente da gente. Eu acho que a gente consegue passar um pouco de informação de uma forma confortável, talvez, né? De uma forma mais acessível para o paciente em geral. E claro, né? Acho que tem aquela mensagem a gente fala aqui de uma forma geral de tudo todas as doenças, de tudo que existe, mas cada caso tem que ser avaliado individualmente. Então, o principal é o paciente ter a noção de que ele tem que procurar ajuda, ele tem que ser investigado, ele tem que vir aqui para a gente poder fazer uma avaliação pessoal, uma avaliação individualizada e tentar entender o que ele precisa para seguir em frente aí na questão da reprodução, né, dessa fase de gravidez. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece. Renê? Bom, também queria agradecer Caio, Gustavo, achei que o papo foi muito bom para a gente esclarecer um pouco dessa parte de infertilidade masculina, que desde o começo a gente está falando que tem um pouco dessa negligência, então acho que foi, para quem está assistindo, um papo tranquilo, fácil de entender, né, e a gente fica à disposição também aqui, o pessoal do laboratório fica à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Mensagem final: 50% dos casos de infertilidade são por causa masculina. Não vão parar de negligenciar isso. Tá joia? Muito, muito obrigado.